Olá, sou Josias Torres, aluno de PCD. Estou aqui representando o grupo Josias e Fábio, por onde fizemos uma pesquisa de casos de um incidente na manutenção corretiva do motor do Trust na praça de máquina de uma empresa alfa no setor petrolífero. Nosso orientador é o Wallace da Silva Carvalho. Foi solicitado pela empresa Alpha um estudo de casos e a utilização de ferramentas como PDCA, diagrama de Ishikawa e método 5WH para analisar um incidente na manutenção ocorrida, no corretivo no caso, do motor do Trust na praça de máquinas. Essa empresa Alpha é do setor de petróleo e gás, então foi utilizado o PDCA, o método diagrama de Ishikawa, tá? E o método 5WIH, onde, através dessa análise, conseguimos chegar numa conclusão e expor para a empresa Alpha Soluções. O fato ocorrido foi uma movimentação do motor, tá, para fazer manutenção, onde tinham dois pontos de ancoragem, 1 e 2. Para ter agilidade, o que fizeram? Prender a carga em dois ganchos entre si e nessa movimentação não respeitaram o ângulo máximo de 30 graus. Porém, essa movimentação não poderia ser realizada dessa forma, onde com a inclinação menor, o gancho acabou se rompendo aqui, com isso fazendo com que a carga caísse. Rompimento do gancho direito, queda do objeto. Utilizando aqueles métodos e análises, chegamos a uma conclusão através de gráficos. De 50 funcionários na embarcação que trabalham na sala de máquina, 100% tinham treinamento de movimentação de cargas. Pessoas que sabiam o que estavam fazendo com confiança, 83. Pessoas com mais de 5 anos de experiência, 91. Equipamento certificado em condições de uso, 100%. Através dessa análise aqui e das pesquisas, foi detectado que, apesar da confiança, não era uma movimentação corriqueira deles. Então, eles, por ter o treinamento, acharem saber o que estavam fazendo, foi feito provavelmente na análise o treinamento de instituição de não confiável, que foi uma sugestão de mudança. A empresa cumpriu essa, de fazer uma empresa certificada, que iremos ver mais à frente. E foi constatado também a falta de um líder, ninguém sabia quem era o líder da equipe. Houve falha de liderança, falha no processo de APR, de análise preliminar de risco, falha no setor de segurança. Então foram sugeridas várias questões para a empresa ela se adequar e isso não ocorrer mais. Na utilização do gráfico de espinha que chamam, espinha de peixe, maquinário, falha de manutenção, ou seja, acabou quebrando por falta de manutenção preventiva que acabou ocasionando uma manutenção corretiva do equipamento que acabou se acidentando. Equipamento obsoleto, ou seja, o equipamento que era utilizado era antigo, então já poderia ter substituído. Jornada de trabalho excessiva, ou seja, todo o pessoal da máquina continuou o trabalho mesmo passando do horário limite de 12 horas. Falta do controle de qualidade, ou seja, não teve uma inspeção de qualidade do processo em si. Métodos. Pessoa, falta de treinamento. As pessoas tinham treinamento, tinham certificados, porém não sabiam erros que pode ser considerado primários, ou seja, fizeram um treinamento numa instituição não confiável. Conversas paralelas, cada um estava dando uma opinião, prende aqui, move ali, então teve essa interferência de ruído,
Angulação de trabalhos das talhas, né, de corrente. Ela teve uma angulação maior do que 30 graus, que é o limite dela, melhor, maior de 30 graus interno. Então, resumindo, eles não poderiam trabalhar nessa situação, ocorrendo fadigamento o gancho, rompimento, quebra no caso da ponta de fixação. Falha no treinamento de movimentação de carga, excesso de confiança pelo tempo que tinham, né? Mais de 5 anos a pessoa tinha na empresa. Quebra do gancho de movimentação devido exceder 30 graus. Considerações finais. Para eliminar o problema ocorrido e não acontecer mais na frota, foram realizados treinamentos de movimentação de carga em empresa certificada, habilitada, qualificada para a função. Realizado o curso de gestão de líderes, realizado treinamento de abertura de permissão de PT, implementado rota de verificação de trabalho a cada 1 hora, tá, por uma pessoa autorizada. Implementado antes de iniciar o trabalho, comunicar ao supervisor, líderes técnicos de segurança para análise do cenário e a PR, ou seja, análise preliminar de risco. E realizar a reunião pré-trabalho, né? Algumas pessoas chamam de toolbox talk. Em caso de mudança de cenário, parar o serviço e um novo levantamento de APR reunião será realizado. Padronização e implementação de checklist de verificação para a criação de um padrão a ser seguido, acrescentando riscos adicionais caso apareça. Após a implementação de todas essas medidas de controle na empresa e segurança da empresa Alfa, não teve mais incidente no momento, foi expandido para toda a frota. A empresa Alfa identificou falha no processo. Depois da pesquisa de estudo de casos, as medidas de controle foram expandidas para toda a frota. Ou seja, ela foi, através do relatório que foi gerado e enviado, com os dados e as perguntas do método de utilização 5WIH, foram verificados que várias falhas no processo e eles foram sanados de acordo com o que já foi solicitado e expandiram para toda a frota. Durante o levantamento dos dados, foi verificado falha no treinamento, como já tinha dito, dos colaboradores, excesso de confiança em executar o serviço, sem pedir ajuda para quem tinha prática tudo de movimentação. Ou seja, a gente tem um setor na embarcação, foi identificado, de movimentação de carga, ou seja, eles fazem essa movimentação diariamente, ou seja, eles têm mais experiência na parte de movimentação de carga. O setor de manutenção de máquinas deveria ter pedido ajuda. A utilização do método 5W1H foram sugeridos os treinamentos, como já tinha comentado, já citado para toda a frota, com isso obtendo maior gestão de líderes a bordo, técnico de segurança e mais presente nas atividades. Então esse daqui foi o feedback que tivemos em relação ao trabalho e pesquisa realizado sobre estudo de casos da empresa nesse fato ocorrido, sugestões de melhoria, implementação e feedback da empresa em relação ao ocorrido. Ok? Obrigado e até a próxima. Aqui temos as referências bibliográficas para a realização do estudo. E obrigado.